Olá, alunos do ensino médio, aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Nessa videoaula, irei falar sobre as questões que vocês responderam no caderno de Ciências Humanas da avaliação diagnóstica, referente ao plano de estudo tutorado. A atividade 1 no caderno de Ciências Humanas refere-se à geografia. Atividade 1. Metrópole e megalópole são fenômenos típicos da fase mais avançada do capitalismo, ou seja, a etapa financeira e monopolista, quando surgem as grandes corporações. As afirmações referem-se à urbanização do século XX e suas tendências. Metrópole e megalópole são grandes cidades, né, onde tem um poder econômico, político e infraestrutura que interliga outras cidades. Né? Então, sobre as afirmativas da urbanização do século XX, ou seja, a urbanização inicial ocorreu na Europa, século XVIII. A urbanização dos países da América Latina ocorreu no século XX. Então, sobre as afirmativas, vamos ver. Aceleração acentuada no ritmo de crescimento das cidades. Foi um ritmo rápido. Os países subdesenvolvidos foram urbanizados de forma rápida, correta. A distribuição do fenômeno urbano por todos os continentes. A urbanização do século XX ainda não são por todos os continentes, porque ainda existem países agrários, com presença e predomínio da atividade rural. Desenvolvimento definitivo das metrópoles modernas ainda não é definitivo, né? Ainda ocorre grande crescimento das metrópoles e atualmente está ocorrendo crescimento de médias e pequenas cidades. 4. Expansão do fenômeno urbano para além dos limites territoriais das cidades. Correto, né? Tem crescido tanto que as pequenas e médias cidades têm se crescido, né? A metrópole é uma cidade polo administrativa que comanda outras cidades em seus entornos. Então, são corretas afirmativas 1 e 5 apenas. Compreenderam? Na questão 2, a respeito do agronegócio no Brasil, é correto afirmar: no Brasil, o crescimento agroindustrial começou no início do século XIX. Não, gente, no século XX, né? Com o crescimento da urbanização, né? E o crescimento das indústrias, da modernização da agricultura industrial, a indústria tem ido se instalar no meio rural, né? Então, além da plantação, do cultivo de alguns produtos, a transformação de embalagem, a produção do produto final está ali próximo à zona rural, à área rural. Então, por isso, a agroindústria, com objetivo principalmente para exportação. A agroindústria se articula com vários setores industriais, tais como de embalagem, de insumos, de sistema de irrigação, de máquinas e de tratores. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras não são. Os agronegócios não repercutiram de maneira satisfatória na produção de grãos. Sim, o agronegócio aumentou a produção de grãos, né? Devido ao uso da modernização, da tecnologia, dos insumos, dos agrotóxicos, isso tem aumentado a produção de grãos. A agroindústria não utiliza aplicação de fertilizantes, não faz análise de laboratórios dos seus produtos e não utiliza monitoramento por satélites em suas lavouras e a criação de animais. Completamente errada, é o contrário, é uma modernização. Toda essa modernização que é feita na agroindústria. Então, a alternativa correta é a letra B. Atividade 3. As práticas socioespaciais dos turistas ganham visibilidade territorial ao sinalizarem a reestruturação do espaço urbano para novos usos, dando origem à urbanização turística. Urbanização turística é valorização tanto do espaço histórico como do espaço natural, né, para urbanização turística. Com relação a essa nova forma urbana, são feitas as seguintes afirmativas: a revitalização localizada do patrimônio edificado e ambiental, sim, com certeza. A valorização estética da paisagem também é muito importante. Uma paisagem estética valorizada, bem conservada, faz parte. A especulação imobiliária, quanto mais valor aquele local, um ambiente de qualidade, né, de vida,
maior é o solo daquele espaço urbano. A valorização seletiva do solo urbano também faz parte da especulação imobiliária. Então, são corretas afirmativas 1, 2, 3 e 4. Todas estão corretas. Questão 4 é uma questão com análise matemática, né? Vamos ver. Número de ocupações de terra por estado, 1993, 2003, Brasil. Então, aqui tem os anos e aqui tem os números de ocupações. Em 1993, tinha apenas 71 ocupações. Em 2003, 393. Em 1998, 592. Então, varia esse número de ocupações. Várias transformações vêm acontecendo no campo brasileiro nos últimos anos, no período de 1993 a 2003, com relação às ocupações de terra. No Brasil, consta-se que, no ano em que ocorreu o menor número de ocupações foi em 2002, ao mesmo tempo em que ocorreu o maior número de ocupações em 1997. Então, vamos ver, 2002, o número de ocupações era 198. Então, está incorreta, porque o menor número de ocupações foi em 1993, com 71. Ao mesmo tempo que o maior número de ocupações ocorreu em 1997. 1997, 459. Não, tem um maior número de ocupações aqui em 1998. Então, a alternativa o ano de 1998 foi o ano em que ocorreu o maior número de ocupações na década de 1990, sendo aproximadamente 5 vezes maior do que em 1994. Então, vamos ver, década de 1990 vem de 1993 a 1999. Fala que o ano de 1998 foi o ano com maior número de ocupações na década de 90. E foi, sim, em 1999 foi 502, em 1998 foi 592. Sendo aproximadamente 5 vezes maior do que em 1994. Em 94 foi 107. Se você multiplicar 5 vezes, vai ser 5 vezes maior do que em 1994. Próxima questão, a comparação entre os números de ocupações em 1993 com o número de ocupações em 2003 revela que as ocupações ocorridas em 2003 não ultrapassam em 200 as ocupações em 1993. Então, vamos ver, 2000 e as ocupações entre a comparação entre os números de ocupações em 1993, que é isso aqui, com o número em 2003, que é este, revela que as ocupações ocorridas em 2003 não ultrapassam. Então, em 2003 foi 393, em 71 foi... Em 1993 foi 71. Então, esse número aqui ultrapassa o de 1993. Então, isso aqui é falso. A primeira questão também é falsa. A soma do número de ocupações na década de 2000, que é essa soma aqui, deu quanto? 1.162. Ultrapassa a soma dos 3 últimos anos da década de 90. Quais foram os 3 últimos anos? 1997, 1998 e 1999. Então, é essa soma aqui. Deu quanto? 1.553. Então, a soma do número de ocupações da década de 2000 ultrapassa a soma dos 3 últimos anos? Ultrapassa? 1.500? Não ultrapassa. Então, essa alternativa também é falsa. Então, a alternativa correta é esta aqui, a verdadeira. O ano de 1998, né, foi o ano que ocorreu o maior número de ocupações na década de 1990, sendo aproximadamente 5 vezes maior que o de 94. O de 94 foi 107. Corretíssima questão. Letra B, a verdadeira. Questão 5. É uma forma de organização socioespacial no campo. Tem como principais características a proximidade das moradias que podem ser organizadas em linhas retas, circulares ou outras formas geométricas, de modo a facilitar o acesso das famílias às áreas de lavoura. Em alguns casos, possui infraestrutura básica, como energia elétrica, água encanada, esgoto, escola, posto de saúde, etc. São implantadas principalmente em projetos de colonização e assentamentos de sem terra. Então,
Na alternativa ainda tinha essa fotinha aqui e mostra a relação campo-cidade expressa nessa imagem, evidencia ações políticas indicadoras da luta dos trabalhadores rurais e do crescimento econômico no campo e no Brasil como agrovila. Essa é a resposta correta. Os assentamentos, né, são terras legalizadas com direitos adquiridos pelos movimentos sem terra. Lá tem escolas, tem posto de saúde, né? E eles constroem em forma de agrovila, formam uma vila, práticas agricultura, né? E está localizado no meio rural. Espero ter ajudado vocês na compreensão das respostas assertivas com relação à avaliação temática. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Aproveite sim para se inscrever no canal e deixar o seu like.